Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo tem um propósito de falar um pouquinho sobre o Império Romano. Se liga porque nos vídeos anteriores eu já falei sobre as origens de Roma, eu já falei sobre a monarquia romana, já falei sobre a República Romana e agora sim vamos falar sobre o Império Romano. Primeiro destaque, tá? Lembrar que esse período que vai de 27 a.C. até 476 da era cristã, depois de Cristo, é um período que vai ter aí muitas oscilações, muita gente vai entrar no poder, muitas dinastias vão se suceder no poder, tá bom? Então eu estou trazendo aqui para vocês, para que não fique também muito extenso esse vídeo, só alguns pontos que são considerados fundamentais. Bem, se vocês assistiram um outro vídeo que fala sobre o período republicano, vão se lembrar que depois do segundo triunvirato, quem ficou no poder foi Otávio, muito bem. Então Otávio ele ganha vários e vários títulos, porque ele era apoiado pelo Senado, tá certo? Então o que é que acontece? Dentre esses títulos ele ganha o título de Augustus. Augusto era um título que dava inclusive poderes divinos a Otávio. Otávio ele ficou conhecido como Otávio Augusto, tá? O que é importante lembrar? Lembrar que nós temos aí o apogeu, né, desse Império Romano no período de Otávio, mas também nós temos uma grande crise que vai fazer com que esse Império Romano venha a ruir, venha a cair. Por isso, por essa razão, nós costumamos dividir a fase do Império Romano em Alto Império Romano, tá certo? Que vai de 27 até 235 depois de Cristo, e Baixo Império Romano, que vai de 235 até a queda do Império Romano do Ocidente, marcada cronologicamente na história em 476. Beleza, galerinha? Se liga aí que a gente vai dar mais algumas observações. No período de Otávio no poder, né, o Império vai chegar ao seu clímax, ao seu apogeu. Então o que é que Otávio vai fazer? Ele vai, a partir daquele momento, né, fixar as fronteiras. Ou seja, Roma não mais buscava expandir o seu território. Roma chegou, como eu já falei, a um território imenso, circundando toda aquela região do Mare Nostrum, ou seja, do Mar Mediterrâneo. Então, isso fez com que Otávio instituísse a paz romana. Paz, aí a gente vai escrever com X, mas na verdade era uma paz mesmo, fixando as fronteiras. Então, a partir daquele momento, não havia mais uma expansão. Houve uma fixação das fronteiras romanas. Até onde isso foi prejudicial, Júnior? Foi muito prejudicial, porque Roma era um império que vivia de escravismo, da escravização dos povos dominados. A partir do momento que ele não vai mais expandir, não vai mais intensificar, aumentar suas fronteiras, houve ali, né, uma diminuição muito grande dos seus escravos. Então, esse período, logo no primeiro momento aí do Império, é o que a gente chama de Alto Império. A partir do momento que houve a fixação das fronteiras e a diminuição do escravismo no Império Romano, nós temos o início do Baixo Império, tá certo? Detalhe aí para esse Baixo Império, uma forma de tentar fazer com que as pessoas se fixassem em suas terras, tá? Porque grande parte das pessoas começaram a sair das suas terras, começaram a migrar para outras regiões mais interioranas, foi criar a lei do colonato. Ou seja, essa lei do colonato, inclusive, ela é importante um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar sobre a formação do feudalismo. Tá, galera? É importante lembrar, essa lei do colonato vai fazer com que agora o cidadão romano torne-se colono, ou seja, ele está preso à terra. Outra coisa também que foi importante para a crise desse Império Romano foi o cristianismo. Por quê, Júnior? Porque o cristianismo pregava várias coisas que iam de encontro à imposição do Império Romano, entre elas, inclusive, a escravização, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas eu só estou querendo dizer que a introdução do cristianismo no Império Romano, lembrar que Roma passou por um período que eles eram politeístas, tá? Só no século 3, 4, esse cristianismo entra maciçamente em Roma e aí eles tornam-se monoteístas, mas no primeiro momento, né, Roma era politeísta. Por que isso foi prejudicial a esse cristianismo? Porque eles acabavam
né, o cristianismo acabava batendo de frente com alguns ideários do Império Romano nesse momento, tá bom? E aí eu destaquei para vocês aqui 3 imperadores já nesse baixo império. Diocleciano foi um imperador que se destacou porque ele tentou fazer uma tetrarquia, ou seja, o império era tão imenso que Diocleciano disse: vamos dividir em 4 o império, ou seja, 4 imperadores diferentes. Falei para vocês que na República houve o triunvirato que não deu certo, negão, não deu certo também com 4 imperadores, tá certo? Outro destaque importante aqui é Constantino. Constantino, ele é destaque por 2 situações. A primeira porque ele fez o Edito de Milão, onde ele dizia nesse edito que os cristãos, não poderiam ser mais perseguidos. Vários imperadores perseguiram os cristãos, inclusive no próprio Coliseu, que é um símbolo desse Império Romano, um símbolo de Roma até hoje, né? Alguns cristãos eram colocados para serem massacrados, para serem mortos, como show, como circo no Coliseu. Então, Constantino, ele é importante para esse edito de Milão, que vai proibir a perseguição aos cristãos, e também Constantino, ele vai ser importante porque ele vai ser o primeiro cara a se deslocar para onde? Exatamente, a cidade que vai ser a capital do Império Romano do Oriente, primeiro chamado de Bizâncio, e depois vai ganhar o nome de Constantinopla, exatamente em homenagem a Constantino. Outro imperador que foi muitíssimo importante foi Teodósio, por 2 destaques. Primeiro destaque, ele foi o imperador que oficializou, ou seja, a partir do século IV, Roma ou o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. E outro detalhe importante é que Teodósio foi o imperador que dividiu o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, tá bom? E, por fim, não muito obstante, já a partir do século do século V, logo no início, vários povos germânicos que vão ficar conhecidos na história, né, pelo próprio teor pejorativo que os romanos colocaram, de bárbaros, eles começam a invadir esse império, tá? Lembrar que muitos povos já moravam dentro do Império Romano e essa invasão, esses saques começaram a ser de dentro para fora também, tá bom? Só que quando chega em 476, nós temos ali os Érolos, a figura do grande general Odoacro, tá? Vai fazer realmente a aniquilação do Império Romano do Ocidente, ou seja, nós temos a queda de Roma em 476, que ficou conhecido historicamente como queda do Império Romano do Ocidente. Lembrar que houve a divisão que foi, né, consolidada por Teodósio e que o Império Romano do Oriente ainda vai perdurar por cerca de 1000 anos. Beleza, galerinha? Como eu falei para vocês, foi aí um resumo, o suprassumo desse resumo que vai falar sobre o Império Romano para vocês. Digo e repito, é importante também que vocês façam as devidas leituras para que a gente possa ter interpretações e que possam surgir dúvidas que a gente possa tirá-las. Valeu, beijo no gordo e até o próximo vídeo.